Olá, internet! Sejam muito bem-vindos a mais uma review aqui no canal. Hoje eu tô aqui pra fazer review de Homem-Aranha Realidade Alienígena. Então, quando eu gravei esse vídeo eu não sabia que tinha uma tradução oficial do título da revista, então eu traduzi por conta própria como Realidade Alienígena, que cá entre nós é bem melhor que Realidade Bizarra. Antes de começar o vídeo, eu queria fazer uma pequena retratação aqui sobre o vídeo Homem-Aranha Simbionte. Naquele vídeo eu falei que o vilão principal de Realidade Alienígena seria o Mistério, que ele ia voltar, conseguir mais partes do simbionte e assim se tornar o Mago Supremo da realidade. Não é isso que acontece, tá? Eu me equivoquei profundamente, aquela informação eu tirei da minha cabeça, eu inventei aquilo ali, achando que estava certo no caso. Não é que eu inventei na maldade, sabe? Eu inventei, tipo, é o que eu achava que era. Eu puxei da minha cabeça aquilo. Assim como um outro evento que disseminaram criminosamente por aí. Mentira, não é crime noticiar alguma coisa errada. Mas, tipo, nessa mesma história tem uma informação que foi disseminada por aí que muita gente tava falando que é verdadeira. Tá? Assim como eu me confundi sobre o mistério ser o vilão principal de Realidade Alienígena, tem uma outra informação que muitos canais nerds que se dizem entendedores do assunto divulgaram como se fosse verdade, e não é. E eu vou revelar isso aqui. Mas bora focar na review por enquanto. Homem-Aranha Realidade Alienígena é uma história canônica, tá? Ela é sequência de Homem-Aranha Simbionte, e nessa história a gente tem o nosso querido Homem-Aranha fazendo ali suas coisas do dia a dia, tipo lutar contra o Kraven, e de repente a realidade ao redor dele começa a se remodelar. Uma hora o Kraven tá querendo matar ele, na outra ele virou aliado. E o Peter fica com o pé atrás naquilo, porque tipo, ué, como assim? Pra piorar, ele tá dirigindo o Aranha Móvel, todo mundo sabe que o Kraven é aliado dele, e a namorada dele agora é a gata ruiva, Natasha Romanoff, que originalmente é a Viúva Negra. Vendo aquilo que está completamente fora de lugar, completamente errado, ele resolve ir atrás do Doutor Estranho. Só que quando ele chega no Sanctum Sanctorum, ele entende o que aconteceu. O Duende Macabro é o novo Mago Supremo da realidade. O que está acontecendo? Não dá tempo de pensar. Ele precisa fugir dali, fugir do Duende Macabro, e no processo de fuga, por pouco ele não é pego. No caso, esse por pouco seria o Doutor Estranho, que foi privado dos seus poderes de mago, mas ainda tem um ou outro item de poder que ele consegue usar para salvar o Homem-Aranha e bolar um plano para desfazer aquela realidade alienígena. O que aconteceu? Um belo dia, um cara apareceu na porta do Sanctum Sanctorum, dizendo ser repórter, e esse cara não só apagou o Wong, como conseguiu roubar um item chamado Palavra de Deus. Esse item, ele permitiu que a realidade fosse reescrita. E nessa nova realidade, no caso, o Duende Macabro é Mago Supremo, várias outras pequenas coisas foram alteradas, e o Homem-Aranha e o Doutor Estranho são as únicas pessoas que têm consciência disso. Por quê? De que adianta tu derrotar teu inimigo se tu não pode esfregar na cara dele que ele foi derrotado? É isso que o Duende Macabro faz. Ele permite que o Doutor Estranho continue vivendo ali e que o Homem-Aranha saiba o que aconteceu pra, tipo, jogar na cara, olha, eu te derrotei, tu não tem como vencer, acabou, é só isso, não tem mais jeito, boa sorte. Só que ainda tem um pequeníssimo rastro de esperança, que é o Doutor Estranho treinar o Homem-Aranha nas artes místicas. Ele não pode usar magia, ele foi bloqueado de usar magia, mas o Homem-Aranha ainda pode aprender. Então esse é o plano, o Peter vai aprender magia. Só que o Peter pede um pequeno tempo para pensar se ele vai ou não aceitar essa proposta, e ele resolve ir falar com a Tia May. Só que quando ele chega na casa da Tia May, ele tem uma belíssima surpresa. O tio Ben tá vivo. Isso faz ele repensar completamente se vale ou não a pena desfazer aquela realidade. Quer dizer, tá tudo dando certo, e daí que o Doutor Estranho não é Mago Supremo? O meu tio tá vivo, eu nunca vi a Tia May tão feliz, tá tudo finalmente dando muito certo na minha vida. Exceto que o Duende Macabro aparece na porta dele, procurando o Homem-Aranha. E ali tem uma briga entre o Homem-Aranha e o Duende Macabro, a casa acaba destruída, e a Tia May acaba morta.
Não bastando a Tia May ter morrido e o Peter com ela nos braços, o tio Ben aponta pro Homem-Aranha e grita pra polícia: o Homem-Aranha matou minha mulher, ele é um assassino. O Peter quebra. O Peter quebra. Só que ele não tem tempo pra processar essa dor. Ele simplesmente tem que fugir dali porque a polícia tá na cola dele. E ele aceita a proposta do Doutor Estranho. Porque, tipo, ele já sofreu demais, né? Ele achou que ia dar tudo certo, mas no final foi pior do que planejado. Então, bora desfazer essa merda. Eles vão pro Himalaia, mais especificamente pro Camartage, que é o lugar onde o Doutor Estranho foi treinado nas artes místicas. E lá eles passam um ano, que pro mundo externo é equivalente a uma semana, treinando o Homem-Aranha para ele poder se equiparar ao Duende Macabro, que também não é pró nas artes místicas. Chegou a hora de ir no Sanctum Sanctorum recuperar a palavra de Deus e desfazer aquela realidade. Quando eles chegam lá, o Homem-Aranha, a Gata Ruiva e o Doutor Estranho, e eles estão quase acabando com o Duende Macabro, a gente descobre quem é o verdadeiro arquiteto desse plano. Barão Mordo. Porque o Barão Mordo é o maior inimigo do Doutor Estranho e ele queria destruir o Doutor Estranho. Então ele deu um jeito de alterar a realidade usando o Duende Macabro como assistente. E assim, o Homem-Aranha e o Doutor Estranho acabam escorraçados dali. Eles têm que fugir porque a palavra de Deus não tá no Sanctum Sanctorum. E a Gata Ruiva fica pra trás, porque ela tinha sido capturada. Quando o Doutor Estranho e o Homem-Aranha bolam um plano pra recuperar a Gata Ruiva, ela simplesmente já tinha sido solta e ela sabia exatamente onde estava a palavra de Deus. E o Homem-Aranha pegou de surpresa com o fato dela ter sido solta. A verdade é que a palavra de Deus estava escondida no Reino do Pesadelo. Então o Homem-Aranha e o Doutor Estranho teriam que ir até o Reino do Pesadelo para encontrar a palavra de Deus. Quando eles chegam lá, a gente descobre a verdade. Não era o Homem-Aranha que estava assumindo o controle. Era o Venom. Desde a morte da Tia May, o Peter, ele simplesmente regrediu pra um estado assim, fetal, tá ligado? Ele simplesmente tá dentro da consciência dele, abraçado de joelhos, chorando. Porque ele não consegue lidar com o fato de que ele perdeu alguém querido de novo. E que a culpa é dele, de novo. Então o Venom simplesmente pegou e injetou alguns feromônios na cabeça dele pra ele trabalhar o mínimo possível e poder continuar se movendo. É ele que tá controlando o Homem-Aranha. Tanto é que ele foi pego de surpresa justamente porque ele não sabe ligar o sentido aranha. Ele não tem sentido aranha. E o Doutor Estranho e o Venom, dentro do Reino do Pesadelo, tem que encontrar o Pesadelo e pedir a palavra de Deus pra sair dali. Lembra que eu falei que rolava um crime nessa história? Então, é exatamente nessa parte. Pra encontrar o Pesadelo, o Venom e o Doutor Estranho têm que atravessar os piores pesadelos do Peter Parker. E, assim, pesadelo, como todo mundo sabe, não faz o menor sentido. Então aqui é muito plausível a gente ver um J. Jonah Jameson misturado com Deathlock, por exemplo. E num desses pesadelos, a gente tem a morte da Gwen pelo Duende Verde, só que o Duende Verde se revela como sendo Mary Jane Watson. E o problema é que muitos canais nerds estavam divulgando essa informação como se a Mary Jane ser o Duende Verde fosse um fato, não um pesadelo do Peter. Eles estavam divulgando sem nenhum contexto, como se, tipo, isso fosse uma verdade absoluta. E não é, é só um pesadelo do Peter. Quando eles chegam finalmente até o pesadelo e encontram a palavra de Deus, era tudo uma farsa. Nunca teve ali a palavra de Deus. O Barão Mordo, ele simplesmente queima o verdadeiro livro e faz o Doutor Estranho sentir aquilo. Por quê? Ele destruiu a palavra de Deus e prendeu as únicas pessoas que poderiam desfazer o plano dele no Reino do Pesadelo. Não tem como sair do Reino do Pesadelo. Eles estão presos ali. Parece que é o fim, né? Deu merda, já era. Só que... Então, nessa parte da história que começa a ficar bastante confuso e entra uma corrente filosófica interessante. Porque é o seguinte... eu vou ter que usar esse método de quadro em branco, de vídeo ensaio, assim, pra explicar... Porque eu tive que parar pra ler a história aqui de novo pra poder entender. Mas basicamente é o seguinte, a palavra de Deus foi destruída, só que o próprio Homem-Aranha chega a essa linha de raciocínio. Assim como Deus, supondo que ele exista, tá dentro da imaginação humana, a palavra de Deus também tá. A imaginação ela é uma coisa que não pode ser destruída, entendeu?
E a palavra de Deus, por ser um item pertencente a uma entidade que está ligada à imaginação humana, não pode ser destruído. Não é um item que pode ser apagado da linha do tempo. Por mais que ele seja apagado, vai continuar existindo na memória das pessoas. E como o Homem-Aranha e o Doutor Estranho estão num reino de imaginação ilimitada, eles podem recriar a palavra de Deus. No caso, o Homem-Aranha, porque ele tem acesso à magia. E o Pesadelo resolve ajudar ele porque o Barão Mordo é instável da cabeça, ele é louco. Se ele quiser apagar a raça humana, ele pode. E apagando a raça humana, ele apaga o Pesadelo junto, porque o Pesadelo também faz parte do imaginário humano. Então ele guia o Homem-Aranha com a seguinte filosofia. É basicamente assim, é uma relação de simbiose entre a existência de Deus e a existência humana. Deus está ligado à raça humana, assim como a raça humana está ligada a Deus. Um criou o outro num ciclo repetitivo. Então o Homem-Aranha tem que entrar nesse ciclo para pegar tudo que ele tem de conhecimento, tudo que ele tem de experiência em relação a Deus e ao divino, e pegar essa vertente ideológica e transformar num objeto. E é isso que ele faz. E assim ele consegue recriar a palavra de Deus, conforme a própria imagem, entre aspas. No caso, ele recriou a verdadeira palavra de Deus, não alterou para ele ser Deus. Ele conseguiu se libertar do reino do pesadelo e trazer o Doutor Estranho junto. Dessa forma, ele derrotou o Barão Mordo e o Duende Macabro, e o Doutor Estranho conseguiu reassumir o posto de Mago Supremo da realidade e desfazer o plano do Mordo e do Macabro. E no fim tudo deu certo e o Peter não lembra de nada que aconteceu. Ele não lembra que o simbionte assumiu o corpo dele, ele não lembra do simbionte ter consciência, ele não lembra da Tia May ter morrido, nem do Tio Ben ter sequer voltado à vida. E no fim, o Doutor Estranho meio que segura o segredo do traje. Ele só fala, esse teu traje aí, tu tem certeza de que ele não é um alienígena? E o Peter, não, tá seguro, tá seguro. Só que aí, no caso, algumas edições mais tarde ele ia se livrar do traje. Mas isso é história para um outro vídeo que eu já até fiz. Então, basicamente, Homem-Aranha Realidade Alienígena é uma história muito melhor do que Homem-Aranha Simbionte, tá? Ela é muito mais complexa, ela tem um ritmo muito mais legal, tu consegue sentir mais coisas, ela é muito mais empolgante, então a nota que eu dou pra ela é 9.8. 9.8 porque pra mim essa história ela merecia algumas edições a mais. Ela é um pouquinho corrida, mas no geral ela é muito, muito boa. Muito boa mesmo. E é isso, cara. É isso. É uma recomendação de HQ que eu tenho pra vocês que, sinceramente, é uma HQ que eu gostei bastante. Apesar dela ser só 5 edições, ela é muito boa mesmo. E eu não tô puxando o saco só porque, tipo... não, é porque tá sendo publicada agora. É porque tem traje negro. Não é. Eu realmente gostei da narrativa e da forma como a história é conduzida. Ela é realmente muito agradável de se ler. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa review, tá? Por favor, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar com os amigos. Eu tô meio maluco da cabeça e eu botei uma meta pra mim mesmo, que é ser o maior canal nerd de todos os tempos até 2027. A minha meta agora é bater cerca de 20 milhões de inscritos. Então, ajuda aí o canal a crescer, tá? Vamos lá, vamos bater essa meta, vai ser da hora. Eu quero ser referência para toda uma geração, esse é meu objetivo. Chega de pensar pequeno, chega de ficar... não, eu quero bater 2.000 inscritos, bora lá, falta só um pouquinho. Não, bora bater 2.000 inscritos e bora além disso, tá? Bora chegar lá no topo. Eu tô um pouquinho pilhado, acho que eu tomei café demais hoje. Mas enfim, vejo vocês no próximo vídeo. Lembrando. Doa no Apoia-se também pra ajudar o canal, tá? Doando a partir de R$1. R$1. Apenas R$1. Tu concorre ao sorteio de Aranha Verso. O sorteio vai até final do mês. É a primeira edição. Ali a gente tem a apresentação da Gwen Aranha, da Penny Parker, o retorno do Homem-Aranha no ar, Homem-Aranha Superior número 32 e 33, o que aconteceu com o Dr. Octopus durante aquele período que ele desapareceu durante o arco Mal Necessário em Homem-Aranha Superior, vai estar aqui. Então, se tu quiser conferir, se tu quiser concorrer a essa HQ, doa no Apoia-se, o link vai estar na descrição, beleza? Conto com vocês. Vejo vocês ainda essa semana, até a próxima e tchau!